Vamos agora fazer um orçamento de produção com opções. Então, eu venho em produção, eu posso vir em orçamento de produção ou posso vir diretamente no atalho orçamento de produção. Então, eu clico em orçamentos, ele vai abrir uma janela em que eu tenho as informações dos meus orçamentos. Então, eu já tenho um orçamento cadastrado, digamos que eu vou inserir um novo. Então, do lado direito, eu clico em inserir. Quando eu clico em inserir, o sistema abre uma janela em que eu vou colocar todas as informações do cabeçalho desse orçamento de produção. Então, digamos que eu tenho um job 1, se eu souber o número, eu digito e dou um tab, ele automaticamente já puxou o cliente e essa observação. Essa observação vem da onde? Vem do cadastro de clientes. Então, eu posso deixar previamente definido no cadastro de clientes as informações que eu quero que apareçam em todos os orçamentos. Caso eu queira que cada orçamento tenha uma informação diferente, eu posso deixar em branco e preencher aqui. Logo abaixo, eu tenho item do job. Então, se eu quiser fazer um orçamento específico de apenas um item do um job, que tiver vários itens, né? Nesse caso, eu tenho um folder IVT. Então, digamos que eu posso definir esse item. Então, no caso, eu vou fazer de uma forma geral. Eu tenho logo abaixo a validade, então é a data de validade. Então, digamos que seja dia 5 de julho, digitei 0507, vou dar um tab. Então, automaticamente já coloca a barra e o ano. Data de aprovação eu vou deixar em branco. Logo abaixo eu tenho a condição de pagamento. Caso a condição de pagamento seja a mesma para todos os itens e opções, eu já posso preencher. Não, mas para cada item, para cada opção, para cada fornecedor eu tenho uma condição de pagamento diferente, eu posso deixar em branco e para cada opção eu defino. Então, nesse caso, digamos que eu vá dar a mesma condição de pagamento para todos os itens e opções. Da mesma forma, o prazo de entrega. Então, se eu tiver para cada item um prazo de entrega diferente, então, para cada item eu vou definir um prazo de entrega. Nesse caso, digamos que seja 5 dias úteis. Então, esses 5 dias úteis vale para todos os itens. Logo abaixo, eu tenho o serviço. Então, eu vou colocar uma forma geral. Então, vai ser criação e confecção de folder. Feito o meu cadastro do cabeçalho do meu orçamento de produção, o que eu vou fazer agora? Se eu tiver alguma dúvida, eu vou no botão Job e ele vai abrir uma janelinha com o Job, com todas as informações que o atendimento cadastrou. Então, sempre que eu tiver dúvida, ele abre essa informação. Tem as informações de planejamento, os prazos para entregar, tenho as verbas de situação, tenho o resumo de briefing e tenho finalização. Fecho a janela. Repare o seguinte, que eu tenho a coluna S aqui, o job que já estava cadastrado está com a mãozinha para cima. Isso quer dizer o quê? Que esse job já foi aprovado. Esse job que eu acabei de fazer o cabeçalho está em branco. Então, nós vamos agora inserir os itens. Quando nós aprovarmos, automaticamente vai aparecer o ícone dizendo que ele foi aprovado. Então, eu clico em itens lá embaixo e repare o seguinte, que nós temos essa janela, ela é dividida em duas partes. A parte de cima itens e a parte de baixo opções. Então, na parte de cima, eu vou colocar os itens de criação que eu estou fazendo e de serviços de terceiros. Quando eu clico em inserir, o sistema abre a janela em que eu vou definir se vai ser um serviço de terceiros ou serviço interno. Nesse caso, vai ser um serviço de terceiros. Como eu vou fazer um orçamento com mais de um fornecedor, eu vou deixar a aba fornecedor em branco e a categoria também. Venho aqui embaixo na descrição e coloco folder. Como eu não sei o preço unitário, porque cada fornecedor me deu um valor e uma quantidade diferente, eu vou deixar tudo em branco. Mas digamos que a comissão que a agência vai cobrar seja a mesma para todos os fornecedores. Então, eu posso já deixar como 10%, que ela vai automaticamente servir para todos. Caso eu já tenha um pedido de orçamento feito, ou um orçamento já feito, e no caso uma tabela de preços, eu posso buscar essas informações. Então, como nós vamos fazer um orçamento de produção com opções, eu só vou colocar a descrição do folder. Repare que na coluna, na condição de pagamento, no prazo de entrega, já está tudo pronto. Então, digamos que eu venho aqui na especificação e coloque as informações que vai ser a mesma para todos os itens. Então, vai ser a 4, uma dobra. Até eu vou tirar o espaço.
Dei um OK. Então, o meu item está inserido. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar as opções para esse item. Então, eu vou na parte de baixo e vou clicar em inserir. Repare que a janela é muito parecida, né? Então, eu tenho aqui, ó, a opção. Eu posso colocar assim, melhor preço. Então, eu vou definir agora o meu fornecedor. Busco o fornecedor do meu cadastro de fornecedores. Então, digamos que seja a Gráfica Arte. E eu tenho aqui agora o valor unitário. Então, digamos que ele está me cobrando 90 centavos para 200 folders. Condição de pagamento, prazo de entrega, já está tudo pronto. Eu dou um OK. Vamos colocar uma segunda opção. Então, eu clico em inserir novamente. Então, eu coloco maior preço. Digamos que seja a mesma gráfica. Como é a mesma gráfica, eu já poderia ter posto a gráfica lá no item. Nesse caso, eu optei por deixar aqui embaixo também. Seleciono. Então, eu vou colocar uns 50 para 300 quantidades. Então, eu posso colocar até 6 opções de itens para cada item. Então, eu tenho 2 quantidades diferentes, a mesma gráfica e valores diferentes. Posso alterar. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso ir no botão Job. E agora, antes de autorizar, eu vou imprimir para entregar para o atendimento. Quando eu clicar em imprimir, o sistema abriu essa janela. E aí é o seguinte, como eu tenho opções para esse orçamento, então eu vou definir o meu relatório como colunado. Posso marcar aqui o que eu quero que apareça. Então, eu posso tirar o nome do fornecedor, eu posso tirar a razão social. Então, o que eu deixar marcado é o que eu quero que apareça. Vou dar um OK. E como esse meu orçamento tem 2 opções, então eu vou selecionar um relatório que tenha 2 colunas. Então, você pode fazer até 6 opções para cada item. Vou dar um OK e o sistema vai gerar o meu relatório. Está aqui o meu relatório de orçamento de produção. Então, eu tenho as informações do cabeçalho, eu tenho as informações da descrição do serviço. Do lado esquerdo, eu tenho o item, que é o folder, e as 2 opções. A condição de pagamento repete, a quantidade. Eu tenho a opção 1, ele me dá o valor total, e a opção 2, o valor total. Logo abaixo, eu tenho as observações e eu tenho as opções. Então, o sistema vai me informar o que foi gasto em serviço interno, o que é serviço de terceiros, total geral. Então, quando entregar esse orçamento para o cliente vai colocar a opção aprovada, a data, e ele assina. Repare o seguinte, caso nós tivéssemos um item de serviço interno, esse item iria se repetir na opção 1 e na opção 2, e lá embaixo ele vai somar essas opções. Caso eu queira imprimir, eu seleciono a primeira impressora, que eu vou definir qual impressora eu quero que seja impressa, em qual impressora eu quero que seja impressa, e se eu clicar na outra impressora, ele vai imprimir somente a página atual na minha impressora, que está padrão na minha máquina. Se eu queira sair sem imprimir um relatório, eu fecho. Fiz o orçamento, foi entregue para o atendimento falou com o cliente aprovou. Então, quando a gente vai lá embaixo, em autorizar, quando eu clico em autorizar, o sistema abre uma janela com todos os itens e opções. Então, eu vou marcar qual que eu quero que seja aprovado. Quando eu dou um clique, deixo em azul, quer dizer que essa opção está selecionada. Se eu der um outro clique, ele desmarca. Selecionei, dei um OK. E o sistema automaticamente está gerando uma autorização de produção com esse item, referenciado a esse fornecedor, com as datas de vencimento, com condição de pagamento, tudo prontinho. Então, repare que na coluna S, eu tenho para o segundo item, continua em branco, porque ele não foi aprovado. Eu tenho a opção 1, que foi aprovada, do item 1. Eu posso fechar. Volto para a minha janela de orçamento de produção e repare que a coluna S agora tem uma mão para cima dizendo que o item foi aprovado. Uma observação, repare no alto ali do lado direito que eu tenho algumas situações do orçamento. Então, meu orçamento pode estar em aberto, paralisado,
pode ter sido autorizado, cancelado e aprovado. Então, quando eu fui lá e autorizei cada um dos itens, então automaticamente veio essa mãozinha. Caso o atendimento ou a produção apresente esse orçamento para o cliente aprove, porém ele não autoriza ainda. Então ele aprova e fala, na semana que vem eu faço. Então você pode ir lá e definir que ele está aprovado. Então isso é um controle dos orçamentos de produção. Está feito um orçamento de produção com opções.